Olá, aluno querido, parte 2 da reprodução animal. Professor, perdi a parte 1. Localize no nosso canal do professor Michel, das aulas de ciências, para que você não fique perdido no assunto. Ok, pessoal? Bom, nós vamos comentar um pouco aqui sobre a questão das reproduções ou os tipos de reprodução assexuada. Tudo bem, pessoal? Aqui você está vendo umas imagens de algumas abelhas, né? Então aqui tem o desenho da abelha e tem um outro esquema aqui que nós vamos comentar. Bem, o que é isso, professor? Isso nada mais é, minha gente querida, que um tipo de reprodução assexuada chamada partenogênese, tá? Na partenogênese, as fêmeas produzem descendentes a partir de óvulos não fecundados. Então, logicamente, é uma reprodução assexuada, não pode haver fecundação. Então, a fêmea vai produzir um descendente de um óvulo não fecundado. Exemplo disso são abelhas e escorpiões também fazem isso, tá? Bom, como funciona isso, professor? Vamos aqui atentar para que você possa compreender legal o que acontece aqui, minha gente. Veja só, tem um esquema aqui. Nós temos a abelha rainha e nós temos o zangão, que é o macho das abelhas. Esses dois seres vivos aqui, eles vão acasalar. Então o zangão deposita espermatozoides numa região da abelha rainha, ok? Bom, a abelha rainha tem dentro dela, certo? Os óvulos, numa parte separada dentro dela e numa outra parte dentro dela separada também o espermatozoide do zangão. Tudo bem. O que ela faz? Como que ela procede dentro de uma colmeia? Dependendo, tá? Ela vai numa certa parte da colmeia e ela pode depositar ali os óvulos sem fecundação. Esses óvulos sem fecundação vão produzir os zangões. Tá? Então ela vai numa região lá, opa, eu posso aqui produzir zangões. Ela vai lá, deposita aquele óvulo ali, aquele óvulo não sofre fecundação, não tem fecundação e vai formar o zangão. Agora ela pode ir em outra região, por exemplo, e analisar que ali pode se desenvolver uma abelha operária ou uma abelha rainha, certo? Que são aí as fêmeas. O que a abelha rainha pensa? Poxa, aqui dá para desenvolver uma outra fêmea. O que eu vou fazer então? Eu vou, dentro do meu corpo, a abelha rainha faz isso. Dentro do corpo dela, ela faz uma maneira que aproxima o espermatozoide do óvulo. Ela espreme os dois juntos, ela aproxima os dois. O que vai acontecer? Dentro do corpo da abelha rainha, uma fecundação. Então, nesse caso, ocorreu a fecundação e aí vai desenvolver as abelhas, que são fêmeas, que depois, com o decorrer do tempo, pode ser uma operária ou uma rainha, tá? Então, de início, a abelha não vai trabalhar com a fecundação, tá? Que é a partenogênese, vai produzir diretamente óvulos sem fecundação, que aí surge os zangões, tá? Ou tem o caso, no local que ela espreme um pouco o corpo dela, o espermatozoide do zangão que está dentro do corpo dela fecunda o óvulo e forma ali novas abelhas fêmeas, que podem ser tanto uma rainha quanto uma operária no decorrer do tempo. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos ver aqui agora outro tipo de reprodução. Outro tipo de reprodução que nós temos aqui, que é assexuada, é a fragmentação. São partes de seres vivos que se desprendem, que se fragmentam e formam novos seres vivos. O exemplo disso é a estrela do mar. Veja só aqui, a estrela do mar, se ela for partida nessa região, fica essa parte aqui e essa outra parte desse lado aqui. Ela consegue formar um novo indivíduo, podemos dizer inteiro aqui, ó. Esse é o processo de fragmentação, certo? Que a gente vê aí nas estrelas do mar. Tudo bem, pessoal? A gente tem também, no caso, o brotamento. Partes dos seres vivos ligadas a eles que depois se desprendem, certo? Está formando, né, um novo ser vivo.
O exemplo disso é hidras. Então as hidras começam a desenvolver uma pequena parte no corpo delas, ele vai desenvolvendo, chega uma hora que ele desprende, ele fica fixo num local e forma um ser vivo igualzinho ao anterior, tá? Então esse é o processo chamado de brotamento. Se desenvolve no corpo do organismo, com o tempo se desprende e forma um descendente igualzinho. Tudo bem? E o último aqui acontece com as bactérias. É a divisão binária, certo? O organismo sofre uma divisão se tornando 2. Então perceba que a célula mãe, né, que é a primeira bactéria, ela começa a sofrer aqui uma divisão, também pode ser chamada de bipartição, certo? E com o tempo vai formar 2 descendentes aqui, 2 células filhas iguaizinhas à célula mãe. Tudo bem, pessoal? Esses são os tipos de reproduções assexuadas. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Fui!